Nós temos orado por pessoas que nem conhecemos, que nunca vimos, mas que temos recebido notícias da mão poderosa de Deus, curando pessoas com câncer, curando pessoas, livrando pessoas da morte. Essa semana eu tive testemunho disso, de uma pessoa que me disse que Deus livrou ela da morte. Esta pessoa, nós estávamos orando por ela e pela sua casa. Queridos, a oração, ela move o coração de Deus. A igreja precisa orar e jejuar. Nós somos chamados a isso. Sem isso, nós vamos viver no campo do natural. E nós temos aprendido isso, que sem fé é impossível agradar a Deus, e é a fé nele, esta confiança nele, não a fé colocada em qualquer coisa, mas a fé colocada naquele que tem poder, que move as coisas. Mas eu queria, nessa noite, começar com uma pergunta. Nas terças-feiras, na célula lá em casa, às vezes eu digo, vou começar com uma pergunta, né? Até onde queremos ir na nossa vida de fé? Até onde queremos ir? Eu quero contar para vocês a história de um rapaz com quem eu caminhei. Tive a oportunidade de falar de Jesus para ele na época que eu estudei em Viçosa, Minas Gerais, no mestrado. Ele fazia graduação, ele era um rapaz que não conhecia Jesus, começou a sua caminhada com Cristo. E um dia ele bateu lá em casa e disse, tens um tempo para a gente conversar? Eu disse, opa, vamos conversar. E ele começou a abrir o coração e colocar as coisas que estavam incomodando ele. E ele me perguntou, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Ele estava muito preocupado com aquilo que ele podia ou não podia fazer, daquilo que Deus permitia ou não permitia ele fazer. E eu ouvindo isso, enquanto eu ouvia ele, os conflitos dele, eu orava em espírito, eu falava com Deus, me ajuda, Senhor. Eu nem tinha começado meu ministério pastoral, já tinha começado e não sabia. E Deus me colocou algo no coração, a mesma pergunta que eu lancei para você agora. Eu perguntei para ele, disse assim, até onde você quer ir com Jesus? Até onde você quer ir no teu relacionamento com Ele? Aquilo mudou o foco dele naquele dia, porque ele entendeu que caminhar com Jesus não é uma questão do que eu posso ou não posso, vai muito além. É uma questão de relacionamento, de intimidade, é uma questão de reconhecer quem é Jesus. A história do Tatão, assim ele era chamado, Renato, começou a mudar a partir daquele dia, porque ele entendeu que a caminhada com Deus é muito mais do que só um pode e não pode. O pode e não pode da religiosidade, do legalismo, para viver uma vida com Cristo e provar o poder dele. E é sobre isso que eu queria falar. Quando nós olhamos os evangelhos, acredito que você já tenha lido todos os evangelhos. Se não leu, eu sugiro que você faça a leitura. Eu comecei a palavra de Deus, a ler a Bíblia com 15 anos de idade, começando pelos evangelhos. E sempre que alguém me pergunta, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu digo, pelos evangelhos. E de preferência pelo evangelho de João. Quem me conhece sabe que esse é o caminho que eu dou, né? Não é um caminho obrigatório, mas nós precisamos conhecer os evangelhos. Porque ali nós vemos Jesus. E toda a sua revelação, quem Ele é. E é muito interessante que quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos vendo muitas pessoas vindo a Jesus. Muitos vieram até Jesus. E o que mais me surpreende é que todos os que chegaram até Jesus nunca saíram de mãos vazias. Nunca. Sempre tiveram a palavra certa, sempre tiveram o socorro necessário. Aquela mulher adúltera foi perdoada naquele dia. Aquela mulher com hemorragia há anos, que ousou tocar em Jesus, foi curada. O Zaqueu, aquele cara que subiu no sicômoro para ver Jesus, porque ele era meio baixinho, ele queria ver Jesus, mas Jesus é quem viu ele, e ele teve um encontro com Cristo. Todos aqueles que vieram a Cristo, acharam algo em Cristo. Obviamente nem todos seguiram com Cristo. 10 leprosos foram curados, eu gosto sempre de me lembrar disso. Só um voltou para adorá-lo. Muitos que tiveram sua vida transformada por Cristo, a palavra de Deus mostra nos evangelhos, se tornaram seguidores de Jesus, cristãos, discípulos de Cristo. Mas muitos não, saíram com a sua bênção e foram viver a sua vida.
Essa é uma resposta que nós precisamos dar ao Senhor. Queremos a bênção, com certeza, a bênção de Deus é algo fantástico. Mas Deus tem muito mais do que isso para nós. Porque Deus é um Deus de renovo, de restauração, e Deus é um Deus de relacionamento. Às vezes nós somos confrontados quando chegamos à presença de Deus como aquele jovem rico, que chegou chamando Jesus de mestre, de bom, e que saiu de lá confrontado e ao mesmo tempo frustrado, porque aquilo que Jesus pediu que ele abrisse mão era o que prendia a vida dele, as suas riquezas. Diz que ele era muito rico. E quando ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: olha, cumpre os mandamentos. Ele disse: já cumpro desde novo. Então Jesus disse para ele: então faça o seguinte, vamos tratar a tua avareza, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue, me segue. Queridos, ir além com Cristo tem a ver com este me segue. Se você olhar na palavra de Deus em João 6, no verso 60, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 60, lá nós temos um relato interessante. Depois de um discurso do Senhor Jesus, já no verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, aqueles que o seguiam, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Você pode ler em casa o discurso que antecede. Mas com certeza esta palavra desalojou eles, porque a palavra de Cristo nos desaloja mesmo, queridos. Ela nos tira muitas vezes do nosso lugar comum, ou daquele lugar, favorável, prazeroso, que é o lugar que a gente quer, até onde a gente quer ir muitas vezes, E se você seguir o texto, no verso 66, diz assim, que à vista disso, de todo esse acontecimento dos discípulos tendo se escandalizado, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sabe, queridos, nós podemos abandonar Jesus, inclusive estando dentro da igreja. Você sabia disso? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa religião, com a nossa, lugar comum, domingo após domingo, dia após dia, mas o nosso coração se distancia do Senhor. Até onde nós queremos ir? Até onde? Diz que no verso 67 diz: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Perguntou aos 12 discípulos, aqueles que foram escolhidos apóstolos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, obviamente, aquele que o traiu. Mas aqui é uma revelação. Aqui Pedro ele já tinha entendido que quando nós entendemos quem é Jesus e o chamado dele para as nossas vidas, nós realmente não temos para onde ir. E seguir a ele e deveria ser inevitável. Inevitável. Quando nós olhamos o outro texto que está em Lucas 9, nós vemos também pessoas sendo confrontadas quando Jesus as chama para segui-lo. No verso 57 de Lucas 9, diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Às vezes aquela empolgação, Pô, Jesus, onde é que tu for eu vou, Jesus disse: olha, tem um preço isso, queridos. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. No verso 59 diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro me despedir dos de casa. Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O caminho, queridos, com Cristo é um caminho de avanço com Ele. É um caminho que nos leva sim a um compromisso maior com Ele. Não é só uma questão de não ir para o inferno, nem do que pode e o que não pode, como eu falei aqui. É muito mais. É seguir a Jesus. É tê-lo como Senhor das nossas vidas. É tê-lo como amigo,
como próximo, como Deus. Não é mais a minha vontade. É uma questão de afetos, de amor ao Senhor e de renúncia. O Senhor Jesus aqui, quando ele se refere, aqui em Lucas 9, a estes: tu, porém, vai, segue-me, deixa, renuncia. Jesus está falando aqui de renúncia a afetos que muitas vezes sobrepujam o nosso amor ao Senhor. Quer ver? Abrem Lucas 14 comigo. Quando nós olhamos o texto de Lucas 14, no verso 25, diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas a grande questão é até onde essas multidões iriam com Cristo. Até onde? Até que ponto? Diz que ele, voltando para essas multidões, disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Radical isso, né? Jesus está falando aqui de renúncia. Jesus não está falando de não amar pai e mãe. Jesus não está falando de não amar os filhos. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina a amar. Mas Jesus está falando de um afeto maior. E o nosso afeto maior deve ser Ele. O nosso amor maior deve estar nele. É isso que Jesus está nos ensinando. Onde estão os nossos afetos? Porque os nossos afetos definem até onde a gente quer ir ou até onde a gente vai com Cristo. São muitas vezes os nossos afetos, apegos às coisas deste mundo, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, que vão nos desviando do nosso primeiro amor, que é Cristo. Não basta ter uma fé poderosa em alguém a quem eu não amo. Amor ao Senhor. E talvez você fique pensando: essa palavra é dura. Com certeza, muitos deixaram Jesus por causa da dureza do discurso dele. A suma da lei, que Jesus disse: olha, a vontade de Deus se resume em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Afetos, o nosso amor, o nosso desejo nas coisas corretas. O mundo, ele vai entrando na nossa vida, queridos, e vai ocupando um espaço, e muitas vezes vai nos desviando daquilo que deveria ser o foco do nosso amor. Eu queria dar 2 exemplos aqui, que envolvem justamente homens que foram na sua caminhada até um ponto. O primeiro homem, que para mim é um grande exemplo, é o apóstolo Paulo. E você pode abrir a palavra de Deus lá em Filipenses 3, no capítulo 3. Depois nós vamos ler a partir do verso 7. Mas Paulo foi um homem perseguidor da igreja que teve um encontro com Cristo. E a vida dele mudou radicalmente. Sabe até onde ele foi por Cristo? Até a morte. Até a morte. Paulo é um exemplo daquele que foi até as últimas consequências por amor ao seu Senhor. Até as últimas consequências. Ele é alguém que merece ser imitado, diz a palavra de Deus, e ele mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Jesus foi até as últimas consequências por você e por mim, queridos. Jesus foi até a morte por você e por mim. O amor de Deus é tão grande que ele é assim, ele vai até as últimas consequências por você. E muitas vezes Deus está aguardando você voltar para casa, como o pai da parábola do filho pródigo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, essa carta que ele escreve à igreja em Filipos, ele escreve na prisão, preso em Roma, possivelmente ali 60 depois de Cristo, 61, 60, 61, 62 depois de Cristo. E no verso 7, Paulo escreve assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eis aí uma manifestação de até onde Paulo foi. Ele foi nessa direção, de que o mais importante para ele era Jesus. No verso 8 ele diz: sim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E o que me chama a atenção aqui é este por amor do qual. O amor de Paulo estava em Cristo Jesus. E por amor a Jesus ele perdeu. Paulo entendeu o chamado de Jesus na sua vida.
Paulo entendeu, ele percebeu que haviam coisas que ele precisava perder para ganhar a Cristo. E muitas vezes é assim, queridos, nós precisamos entender que nós vamos perder, sim, precisamos aprender a perder para ganhar o que Deus tem preparado para nós. Precisamos abrir mão. Muitas vezes o novo não vem, porque nós estamos agarrados ao velho. Consideram tudo como perda por causa do meu Senhor. Por amor a Ele, perdi todas as coisas. Coisas que ele considerava como refúgio, comparado a Cristo. O que ele tem afastado de Deus? Ansiedade, medo, dúvida, ocupações. Essas coisas vão ocupando a nossa vida. E se nós não tomarmos uma atitude, sabe, dissermos assim, não, a minha prioridade é esta, como Paulo disse, a minha prioridade és tu, Senhor. É a nossa vida de oração, é a nossa vida na palavra. Paulo escolheu o Senhor Jesus. Em Filipenses 1:29, ele chega ao ponto de dizer que lhe foi, e na verdade não foi dado a ele, foi dado a nós. Ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Querido, a graça de Deus, ela se torna tão poderosa na nossa vida, quando nós temos o nosso afeto no Senhor, que ela nos capacita inclusive a padecer pelo Senhor. Eu já me perguntei, será que eu morreria por ti, Jesus? Paulo está falando disso, deste amor ao Senhor que nos leva longe, que nos faz zelosos no combate para o qual o Senhor nos arregimentou. O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui um exemplo tremendo de amor ao Senhor Jesus. Paulo diz, eu não corri em vão. Eu perdi coisas, mas eu ganhei coisas sublimes do próprio Senhor Jesus. Paulo teve revelações que homem nenhum teve, queridos. Coisas que ele inclusive fala em Coríntios que não tem coragem de descrever. Coisas celestiais. E nós muitas vezes nos encolhemos, né? E não buscamos o Senhor porque está frio, porque tem que fazer alguma coisa. Nesse tempo nós fizemos uma vigília, vamos fazer mais vigílias, né, Jean? Em nome de Jesus, né? O Jean está à frente desse ministério de oração da igreja. E nós tivemos lá na vigília 10 corajosos num dia frio, né, Mirelle? Tudo empacotado. Queridos, que tempo abençoado. No meio do eucaliptal, na presença do nosso Deus. E eu me lembro que enquanto eu orava em espírito ali, tivemos um tempo particular de oração, eu orava em espírito. E eu olhei para cima, para os altos céus, vi aqueles eucaliptos se batendo com o vento. Né, Marcelo? Nós protegidos ali, frio, mas o vento não nos alcançou. E o Senhor, Ele me lembrou daquilo que o próprio apóstolo Paulo escreve em Colossenses. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1. Colossenses 3:1, Paulo diz assim, porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar as coisas lá do alto. Muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas daqui, queridos, que esquecemos das riquezas que Cristo tem para nós. E eu confesso que ali, diante dessa palavra, no meu coração eu disse, Senhor, eu ando ciscando muito aqui embaixo. Eu quero mais. Eu quero viver das coisas do alto, das coisas do teu reino, Senhor. Saber o que está no teu coração. Quando eu era jovem, quando eu conhecia Jesus e comecei a minha caminhada, eu tinha uma ânsia muito grande por Jesus. E graças a Deus essa ânsia tem crescido em mim de novo. Eu me lembro que uma das coisas que eu busquei era que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria ter essa experiência desse enchimento do Espírito de Deus na minha vida. E eu não descansei até Deus me dar. E às vezes eu me pergunto, o que os jovens têm buscado? Eu não deixei de tirar o meu diploma, mas eu não perdi de vista as coisas dos céus, eu me lembro. Deus tem me permitido experimentar coisas ao longo da minha caminhada com Ele, coisas que não são daqui de baixo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele fala, e nós cantamos essa música, mais adiante, no verso 12, ele diz assim, não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, ele não está falando aqui que ele é perfeito, há muita coisa para ser feita na minha vida. Mas ele diz assim, prossigo para conquistar aquilo
para o que também fui conquistado por Cristo. Jesus pagou um preço alto pela minha vida, Jesus mexeu na minha vida. Marquinhos disse aqui que quando Jesus entrou na vida dele, a vida dele mudou. Eu era um homem que não tinha paz, atormentado eu era dentro de mim. Jesus trouxe paz à minha vida. Paulo está dizendo que ele prossegue, ele avança, ele não para, ou seja, ele está dando a resposta àquilo que eu perguntei para você agora no início: até onde você quer ir? Paulo disse: eu prossigo na direção daquilo que Deus tem para mim, eu quero avançar. Paulo está dizendo, irmãos, verso 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já recebi muita coisa, mas ainda não cheguei lá. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus premia aqueles que o buscam de todo o coração. Queridos, a igreja tem se perdido nisso. A igreja está adormecida, é tempo de despertamento. Nós temos orado isso, nós temos clamado ao Senhor por isso, para que o Senhor nos desperte, nos tire do nosso sono, do nosso lugar comum, da nossa vidinha de prazeres, para que nós possamos pagar o preço, para que nós desejemos viver a vocação de Deus plena para as nossas vidas, o propósito de Deus pleno. Paulo determinou que o seu principal afeto era Cristo. Paulo determinou que conquistaria, que caminharia para este grande prêmio que Deus tem para ele. Quais as suas prioridades? O que você está perseguindo nesses dias? Tem um livro muito legal do pastor Tom Tenney, chama-se Caçadores de Deus. Vale a pena dar uma olhada nesse livro. O que você anda caçando por aí? Às vezes a gente sai caçando coisas e só arruma encrenca, e arruma para a cabeça. Há uns anos atrás, quando eu estava em outro ministério, eu era pastor auxiliar, e eu coloquei no meu coração de me afastar do ministério. Minha esposa estava grávida do Lucas, meu coração, eu não estava bem, mas bom é que Deus trata com amor a gente, mesmo quando a gente não está bem, né? Só que às vezes o amor de Deus, ele funciona como um pai também que disciplina, né? E eu resolvi assumir um cargo de coordenação da pós-graduação dentro da UDESC, onde eu sou professor, e eu foquei lá naquilo, e aí eu resolvi pegar uma vaga à noite, naquela época era FACVEST, para dar aula. Eu trabalhava 3 turnos, eu abandonei, queridos, o meu chamado. Tem gente aqui que me levava para o hospital, né, Altair? Eu adoeci, eu perdi foco do meu chamado, mas Deus, Ele me corrigiu. É um processo doído, os que estavam mais próximos sabem disso. Eu até ganhei dinheiro, mas o dinheiro se foi, a minha saúde se foi. Foram anos para mim me recuperar do estrago que eu fiz na minha saúde. Uma asma da qual eu tinha sido restaurado na infância, não tinha mais problemas, voltou. Eu vivia no hospital, queridos. Madrugada, às vezes tinha que ir para o hospital. Sabe, queridos, nós não podemos perder foco. Nós precisamos, nestes dias, nos arrepender se o nosso coração está se desviando do Senhor. Porque Ele tem ciúmes de nós. Não ciúme, né? Esse ciúme pecaminoso, não. A palavra de Deus fala isso porque Deus, Ele nos quer. Ele quer o nosso afeto primeiro, o nosso amor. Paulo, para mim, é um desses grandes homens da palavra de Deus que eu tomo por exemplo. Ele se determinou a perseguir a Cristo. E quem me conhece sabe do meu zelo nesse sentido. Alguns acham que eu sou até chato com as coisas de Deus. Mas a gente aprende, queridos. A gente aprende. Deus tem um propósito com as nossas vidas. Deus não nos tirou do inferno que nós vivíamos. Deus não tirou das prisões que nós estávamos para que a gente vivesse para nós mesmos, mas para que nós vivêssemos para Ele. E Ele vai continuar fazendo isso. Ele chama homens para andar com Ele, para servi-lo, para fazer parte do seu reino, do seu grande exército. E nós temos aqui o exemplo de Paulo. Ele diz: prossigo para o alvo. Não percam isso de vista. Qual é o seu alvo? E eu queria mostrar para vocês um segundo exemplo,
Está lá em 2 Reis 13, 14 e 15. Essa palavra também alcançou meu coração nesses dias, e eu confesso para vocês que fazia tempo que eu não me lembrava desse trecho da Bíblia. E aqui nós vemos um segundo exemplo, um exemplo de um rei. Este rei vai procurar o profeta Eliseu. Verso 14 do capítulo 13 de 2 Reis, está escrito assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Ele obedeceu Eliseu até aí. E ele disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Ele recebeu uma promessa de vitória. Mas obviamente essa flecha iria até onde ele retesou o arco. Concordam comigo? Foi Jeoás que definiu até onde iria a vitória na vida dele e do povo a quem ele governava. Então o homem de Deus, verso 19, o homem de Deus, no verso 18, disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: então ferirás os sírios. Se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Feririas até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Os sírios eram inimigos terríveis. Quem definiu o tamanho da vitória? Quem definiu até onde ia a promessa de Deus? Foi Jeoás. E esse texto nos ensina isso. As promessas de Deus nos são dadas. Mas a grande pergunta que eu fiz no início precisa ser respondida: até onde você vai? Com Deus é você e eu que definimos. Eliseu, o grande profeta de Deus, ficou indignado. Ele disse: 3 flechinhas só, querido, tá bom para você? É só até aí que você vai? Você devia ter pegado 5 ou 6. Aí sim você ia ver que a vitória seria completa. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho, queridos, nos acomodamos uma bençãozinha na nossa vida e perdemos de vista que o que Deus tem para nós é muito mais. Ele não quer nos levar muito além. É disso que esse texto está falando. É isso que Paulo entendeu e é isso que nós precisamos entender. Uma fé poderosa em Deus precisa estar colocada no Deus que nos chama para irmos muito além com Ele. Nós precisamos entender isso. E nós muitas vezes nos acomodamos. Achamos que já garantimos o cantinho no céu e deixamos de lado os projetos de Deus para a nossa vida. O que você quer? Uma vitóriazinha, uma bençãozinha ou uma vitória completa? Você quer a abundância que Jesus prometeu que daria aos seus ou não? Precisamos retesar o arco, queridos. Paulo diz que ele se afadigava. Paulo diz que ele se afadigava, que ele se cansava, que ele buscava, que ele prosseguia, que ele correu, que ele esmurrou o corpo dele. Ele fala isso à igreja aos Coríntios, para que ele pudesse não ser desqualificado diante de Deus. E eu quero plantar no seu coração nesta noite esta palavra, porque Deus, Ele está levantando sim, e eu creio que Ele fará isso nessa igreja, como tem feito em outras igrejas dele. Ele vai levantar um povo que está disposto a ir bem longe, até as últimas consequências com seu Senhor. Porque senão, o propósito de Deus vai ficar aonde? A missão que Deus nos deu como igreja, quem vai fazê-la? Nesses dias, queridos, eu tenho orado pela minha vizinhança como eu não orei. Esses dias Deus me deu um sonho com um vizinho novo que apareceu lá, faz uns festão lá do lado, queridos. No início eu cometi o grande erro de me irritar. E um dia, no jejum e numa oração, Deus me corrigiu e disse: a tua atitude está errada. E para o dia seguinte, Deus me deu um sonho com aqueles vizinhos, onde eles vinham pedir ajuda, pedir socorro. E eu confesso para vocês que não tinha entendido bem o sonho. Mas esses dias, no outro tempo de jejum, Deus falou comigo, porque eu voltei a orar por eles e disse assim: eu te dei esse sonho, porque este pedido de ajuda é para você saber que você precisa orar por eles.
Não é porque eles vão bater na tua porta pedindo ajuda para você dizer, agora vieram pedir ajuda, né? Eita, orgulho terrível. Não, queridos, é para você se ajoelhar por eles. Deus nos chamou a isso, queridos, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, para marchar sobre a terra, para lançar muitas flechas de conquista em nome do Senhor. Onde estão os valentes? Pastor, eu ando muito cansado. Eu orei ali naquela sala e foi lido aqui. Deus, ele vai falando com a gente de muitas formas. Em Isaías 40 diz que Deus faz forte o cansado, que Deus faz o cara levantar como uma águia, corre e não se cansam. Deus fortalece, queridos. O pessoal sabe o trabalho que eu tenho, eu sei o trabalho que vocês têm. Todos nós trabalhamos muito, mas Deus tem me fortalecido na presença dEle, e Deus está levantando outros, e vai levantar mais gente, não cansados, mais homens fortes. Mas nós temos 2 exemplos, ou de Paulo, ou de Jeoás, que foi até um ponto com Jesus. Cabe a nós escolher que exemplos nós vamos seguir nessa noite, que a palavra de Deus nos dá. Eu quero lançar as minhas setas, queridos, quantas Deus permitir, eu quero lançar. Eu quero tocar a terra, com as setas, muitas vezes. Eu tenho avaliado meus afetos, o meu amor por Jesus, nesses dias. Para finalizar, muito interessante a palavra de Deus, Paulo fala lá em Colossenses, verso 3, no capítulo 3, Filipenses, não é Colossenses, é Filipenses 3, Paulo fala, no verso 17 diz, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo que até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma palavra de exortação. E Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. E de todos quanto amam o Senhor, de todo o coração. Nestes dias, queridos, Deus nos chama a perseverarmos. Deus nos chama a perseverarmos na oração, no jejum e conquistarmos. Eu tenho visto o movimento de Deus na vida de muitas pessoas aqui. Deus tem mais para fazer. Porque Deus quer liberar a vida da gente, daquilo que prende a gente, para que a gente possa avançar e conquistar em nome dEle. Para que a gente possa fazer parte desse exército. Em dias maus, nós resistimos. E em dias bons, nós conquistamos e avançamos. Em dias maus, nós resistimos, nos submetendo ao Senhor, orando, não retrocedendo, e nos dias bons nós avançamos e conquistamos. É assim que a igreja é chamada a andar. Você e eu, não aceite uma bençãozinha. Deus quer levar os seus filhos muito longe. Quero convidar você para ficar de pé. Você recebeu essa palavra hoje de Deus no seu coração, como eu recebi. O apóstolo Paulo fala de homens que devem ser observados, como Timóteo, como Epafrodito, homens que chegaram até próximo da morte por Jesus. Isso é muito sério, queridos. E vem dias aí em que a igreja será muito confrontada e perseguida. Não pense que não. Precisamos reavaliar os nossos afetos. Nunca pare até que a vitória seja total. Nunca pare, não desista. Deus vai te dar a vitória completa se você ousar crer e perseverar. Prossigo. Nas coisas de Deus a gente precisa ser teimoso. A gente é teimoso com tanta coisa que não devia ser teimoso, mas nas coisas de Deus a gente precisa ser teimoso. Tem coisas que a gente precisa abrir mão na nossa vida, não abre, mas para as coisas de Deus, abre mão facinho. Está na hora, queridos, de nós começar a nos movimentar. Vem chuva aí. Deus quer fazer, eu não tenho dúvidas. Deus não tem falado só comigo, Deus tem falado com outros aqui. Deus quer falar com você. Ore, jejue, se aplique. Retesar o arco é isso, queridos. É mortificar a tua carne, é colocar a tua vida no lugar certo, é perseverar em buscar, é não deixar a presença de Deus, como aquela viúva que insistiu diante do juiz, até que ele defendesse a sua causa, e era um juiz iníquo, quanto mais o nosso Deus. Nós estamos diante do Deus vivo. Quero convidar você a orar, enquanto a equipe de louvor canta um cântico. Ore ao Senhor, converse com Deus, disponha-se, diga, eis-me aqui, Senhor. Deus, não quero ficar na metade do caminho, Senhor. Deus, não quero viver ciscando aqui embaixo, Senhor. Eu quero as coisas do alto. Deus, eu quero os tesouros que Tu tens para mim. Tu mesmo dissestes, Pai, que tens tesouros para derramar sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Tu és dono das riquezas, das coisas
profundas, Senhor, que vão além do natural, Pai. E os nossos olhos estão postos no natural, Deus. Tu sabes, Senhor, que eu tenho colocado meu coração diante de Ti e tenho, Senhor, dito, Senhor, que eu me arrependo e que eu quero, Senhor, viver com os olhos em Ti, Senhor. Trata, Senhor, com os nossos afetos, Senhor. Nós queremos amar a Ti, Senhor, de todo o coração. Custe o que custar, Senhor. O nosso compromisso é contigo, não conosco, Senhor. O Teu compromisso, Senhor, conosco foi até as últimas consequências, Senhor Jesus. E nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, nessa noite. Queremos nos arrepender, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu precisei da Tua cura, Senhor, na minha vida, porque eu perdi a visão. E nessa noite, Pai, eu peço em nome de Jesus, restaura a visão dos meus irmãos, Senhor. Vai removendo, Senhor, toda e qualquer venda, Senhor, quem tem impedido de ver, Senhor Deus, as Tuas prioridades, Senhor, na vida deles, Senhor. Traz, Senhor, este renovo sobre a vida, Senhor, da Tua igreja, sobre a minha vida, a minha casa, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser este grande exército em Tuas mãos, Deus. Não um exército de consumistas, Senhor, que vivem, Senhor, para atender, Senhor, as Suas vontades, Deus. Teu Filho Jesus nos ensinou, nós aprendemos aqui com Paulo, Senhor, que eles deram suas vidas, Senhor, por amor de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, viver, Senhor, nessa dimensão. Corrige, Senhor, o nosso olhar, corrige, Senhor, o nosso pensar. Trata com os nossos afetos, Senhor, com aquilo que amamos, Deus. Queremos ser esta igreja que faz a diferença, Senhor, porque Te ama, Senhor, e porque vive, Senhor Deus, as conquistas que Tu tens para nós nessa cidade, Pai. Vai quebrando, Senhor, o jugo, Senhor, as prisões, Senhor, que prendem, Senhor, o nosso andar, o nosso prosseguir, o nosso correr, Senhor Deus, a carreira, Senhor, que nos foi proposta por Jesus. Espírito de Deus, nós carecemos, Senhor, deste Teu movimento sobre as nossas vidas. Nós carecemos, Senhor, pedimos, Senhor, colírios nos nossos olhos, pedimos, Senhor, vestes brancas, Senhor, pedimos, Senhor, as Tuas riquezas dos céus, ouro refinado, Senhor. Abre, Senhor, a nossa visão, para que nós possamos olhar, Senhor, para além do natural, e pela fé agir, Senhor, e pela fé, Senhor, ser levado, Senhor. Uma igreja, Senhor, que Te serve como Jesus, curando enfermos, Senhor, pondo em liberdade os cativos, Senhor, dando vista aos cegos. Este foi o Teu chamado aqui, Jesus, e é o nosso chamado hoje, Senhor, que Tu nos dás. Restaura isso, Senhor, restaura isso em nós, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu farás isto em nós, Senhor. Tenho declarado a minha confiança em Ti nesses dias, Pai, de um grande movimento Teu no nosso meio, Deus.